Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Identicast, o podcast capixaba feito para todos os empreendedores do Brasil. E hoje nós vamos bater um papo cabeça com o meu grande amigo Bruno Fabris Gaburro, que é o meu contador também, né? E a gente veio aqui trocar essa ideia sobre a importância de ter um contador. Todo empreendedor, ele precisa, né? Dependendo do nível, obrigatoriamente ter um contador na vida dele, né? E você pode escolher que o seu contador ele pode ser o seu melhor amigo, ou você pode colocar ele numa posição de inimigo, uma pessoa que tá ali, né? Uma pessoa ruim, mas não é. É o cara que entrega os impostos pra gente pagar, é o cara que manda os boletos. Tá sempre nas horas ruins. Brunão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. A gente vai hoje bater esse papo bacana e eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal. O Identicast, ele vem sempre trazendo inovação e estratégias, né? Motivação para os empreendedores desse nosso Brasilzão. Por quê? Porque a gente vê a necessidade, principalmente aqui na nossa região do Espírito Santo, de fomentar a cultura empreendedora, fomentar estratégias, fomentar inspiração, fomentar uma diversidade de conteúdos. E para isso você precisa estar alerta, precisa estar atento. Para saber como é que você faz, você se inscreve, você ativa o sininho da notificação e toda vez que a gente soltar um vídeo novo, que sempre sai às quartas-feiras, às 20 horas da noite, você vai ser notificado, vai chegar para você a informação. Então, desde já, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por acompanhar esse material, fique até o final. E ao final, compartilhe esse conteúdo com seus amigos aí, com outros empresários. O Identicast é um oferecimento da agência Identidade Marketing, a sua agência de marketing estratégico. A produção e realização acontece pelo ES na Foto, junto com o nosso grande amigo Diego Alves. Então, já segue essa galera aí no Instagram, fica por dentro e vem com a gente que hoje o papo vai render. Brunão, vamos lá. Qual é a importância, né, de ter um contador? Eu já nas minhas dúvidas, né, toda vez que eu tenho uma dúvida, eu recorro ao Bruno, né? Bruno, contratação. Bruno, remuneração. Bruno, preciso de pagar esse imposto. Bruno, chegou isso aqui, como é que eu faço? Não, Bruno? Fala aí como que é a vida, né, do contador e como que é esse relacionamento aí? Você que é da Freedom. Fala aí, pode se apresentar, apresenta a empresa. Então, meu nome é Bruno, né? Eu sou o contador, proprietário da Freedom Contabilidade, que até poucos dias atrás a gente tinha a marca de Free Conte, né? Que aí ficou aí uns 5 anos no mercado. Só que a gente teve que mudar um pouquinho a nossa identidade, até você tá me ajudando nisso, né? Exato. Que o Free trazia muito a carga assim de... ele pode talvez me ajudar assim, só por ser um amigo, um conhecido de alguém, conhecido do conhecido. Né? Então ele vai resolver minha vida e como é um negocinho rapidinho, porque a maioria das pessoas não valorizam, infelizmente, o que a gente faz, né? Então ficava muito assim, trazia essa ponta, né? Não todos os casos, mas uns 10% assim, das pessoas confundiam. Então a gente buscou aí um novo nome, né? Isso. E o Freedom, ele ainda tem o free no início, né? Porque significa liberdade. E também esse significado de liberdade é legal porque é como se fosse o empreendedor vendo isso, como uma liberdade. Eu posso trazer para ele uma liberdade em algum determinado ponto da empresa dele. Né? A gente pode estar ajudando o empresário praticamente em todos os pontos ali da empresa dele, né? Mas geralmente quando a gente entra para fazer assessoria, a gente sempre identifica onde é o ponto fraco daquele empresário e a gente tenta tratar em cima ali, entendeu? Qual é o gargalo, né? Que tem que ser qual é o gargalo? Cada empresa, cada empresário, ele tem um perfil diferente, né? Então tem empresário que tem dificuldade, por exemplo, em receber o documento para pagar, ele lê aquele documento ali, né? Visualiza e não consegue entender o porquê. Então ele sempre está perguntando.
Tem empresário que não consegue se organizar para pagar as contas em dia. Aí no outro dia, venceu o dia 7. No dia 8 ele pede recalque, porque no dia 7 ele não se observou. Então a gente tem uma série de perfis e a gente sempre trabalha, né? Tenta se modular de acordo com o cliente. Uma coisa que eu achei muito legal, Bruno, na constituição da nossa última empresa, foi a classificação primária, né? A equipe lá da contabilidade veio me falar, olha, se você colocar essa classificação primária, o seu imposto vai ser maior. Então, a sugestão é que você faça dessa forma para que você pague menos imposto. Cara, eu achei isso extraordinário. Né? Para mim, assim, por quê? A gente vai ter que pagar o imposto de um jeito ou de outro, né? Mas quanto menos a gente pagar, melhor, né? Então, a Freedom veio trazendo essa assessoria, veio trazendo esse suporte pra gente e trazendo um alerta, falou, olha, isso daqui, eu coloquei ali o que a gente faz, né, na agência, as coisas que a gente oferta, e a empresa veio, né, a contabilidade veio pra gente alertando sobre cada ponto, cada classificação, e isso eu achei extraordinário, cara. Parabéns para a equipe também que trabalha. Não é só o Bruno, né? Tem uma equipe lá que dá o suporte pra gente, né? A Elaine também, que tá lá, companheira do Brunão. A gente já trocou uma ideia aqui no outro podcast, né, sobre trabalho em casal. Não só a Elaine e o restante da equipe toda. Cara, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Mas isso eu achei um ponto muito bacana, né? E eu queria falar assim, queria saber de você, os empresários, eles têm essas dúvidas? Como é que funciona? A maioria não. Porque na maioria das vezes eles querem abrir uma empresa e aí a gente pergunta, né, qual é a atividade, o que vai fazer, e simplesmente eles perguntam a maioria pergunta assim, mas é do simples, né? Porque já está assim meio que disseminado já na mentalidade aí no comércio, que você tem que ser do simples. Isso. Né? E que não é uma verdade, porque às vezes não é o Simples Nacional que vai resolver o problema dele, né? Então, quando entra lá para o nosso setor de constituição, feita toda essa análise. Se realmente no Simples que vai ficar bom tributariamente, né? Para os cálculos depois dos impostos. Sim. E também a questão estrutural da empresa, que onde entra os QNAIs, né? Que são os códigos de atividade. Então, a gente faz toda essa análise, porque mesmo que a gente identifique que no Simples é o melhor, dentro do Simples tem 5 níveis diferentes, né? Que são 5 anexos, que era o que eles estavam te explicando lá. E aí, dependendo do anexo que você fica ruim, porque é como se você fosse praticamente no lucro real presumido, né? Às vezes até pior, porque você está no Simples, aí se você faturar muito, seu imposto vem muito alto, porque o Simples pega sobre o faturamento. Então é feito toda uma análise, um estudo para te passar qual é a melhor situação. Aí às vezes uma atividadezinha lá, auxiliar que você quer colocar, por capricho às vezes, sim, a gente orienta, cara, não coloca porque isso aqui vai te levar para um caminho que vai te aumentar muito o seu imposto. A gente faz toda essa orientação, isso é muito legal. Essa análise que é uma auditoria, uma consultoria, né? A consultoria já começa antes de começar a empresa, né? Exato. A nossa consultoria é lá no pontapé inicial. A constituição da empresa. A constituição, né? A nossa equipe já tem que observar. Isso é até assim, né? Não é nem que seja um plus nosso, né? Eu acho que no mercado hoje tem que ser assim. Você tem que ter um diferencial, exatamente. Sim. Tem que ter esse cuidado, né? Eu já vi muitos casos de clientes que chegam pra gente lá no escritório que foram constituídos errados. E aí ficou assim 2, 3 anos trabalhando errado e o cara tá com um monte de imposto para pagar porque não consegue. O negócio não gira. E o negócio quando não gira, onde estoura é no imposto. Então aí o negócio dele tá na dificuldade ali. No 0 a 0 praticamente. Sim. Aí o contador manda lá uma guia de 10 mil, 15 mil pro cara pagar. Nossa Deus. Como que ele vai fazer? Aí fica aquele monte de imposto lá acumulado, a receita cobrando, dívida ativa. Aí chega pra gente. A gente pega muitos casos assim. Que a gente é muito indicado, né? E isso acontece pela constituição errada dessa empresa, né? Pelo um trabalho que pode não ter sido feito da melhor forma. Por que acontece muito isso? Então, esses casos assim,
Tem casos que a Constituição leva para um caminho de um imposto muito alto que o cara não vai conseguir girar, né? Mas na verdade, é uma soma de fatores. Às vezes o negócio realmente... Porque o negócio no início, a maioria dos negócios tendem a você não ter aquela liquidez tão alta, né? Então, você está naquele período inicial ali, que é crítico, e aí o seu contador, por conta, às vezes, de não ter feito uma análise tributária correta, está te empurrando impostos que são até, se você for olhar por outros olhos, seriam indevidos, né? Sim. Um cálculo indevido, que você, na verdade, não deveria pagar aquilo. Isso acontece muito, entendeu? Não é assim que o Bruno está querendo aumentar para dizer que ele faz certo. Não é isso. É que realmente acontece muito no mercado contábil de ter erros que a contabilidade cometeu e que leva o empresário para um caminho complicado depois de sair, entendeu? Agora, Brunão, você que atende, né, e já atendeu mais de 200 empresas aqui na Grande Vitória, fora, né, atende empresas de outros estados também. Que você fala para essa galera aí que está nos assistindo? Quais são os principais desafios que você enxerga dos empreendedores, né? E uma sugestão que você poderia fazer também a eles. Igual eu falei no outro podcast que eu estava aí te auxiliando, né? Hoje a maior dificuldade é na parte de recursos humanos. Certo. De lidar com o pessoal. A segunda parte ruim para o empresário é saber lidar com a parte financeira mesmo. Ele ter aquela... dois gargalos, né? Só que hoje, até pelo que a gente está vivendo, né? Depois desse pós-pandemia aí, a questão psicológica das pessoas é um negócio muito delicado. Hoje a gente recebeu lá um comunicado de um cliente nosso. A cliente me ligou hoje umas 5 vezes até. E me ligou com razão, né? Porque ela estava desesperada porque ela recebeu um comunicado de um funcionário. O funcionário dela aplicou um aviso de justa causa nela, né? Fez uma rescisão indireta, né? O termo técnico. E foi num advogado. O advogado entrou com um processo como rescisão indireta, condenando a empresa, né, por falha grave, né? Por uma atitude grave. É como se uma empresa demitisse um funcionário por justa causa. O funcionário ele também tem esse direito de chegar e se autodemitir e dizer que está saindo por conta de uma falha grave do empregador. Entendeu? E ela usou desse artifício, a funcionária, né? Então, assim, a gente foi, né, pesquisar, entender o que estava acontecendo. Não houve nada demais na empresa, não teve nenhuma discussão, nenhuma briga. A nossa cliente não tratou a funcionária mal. E o motivo lá, a falha grave lá que está na petição, é assédio moral. Ou seja, alguma humilhação, né? E a nossa cliente falou que não fez isso no momento nenhum. Não aconteceu. Não tem. Só que hoje, como as pessoas estão, assim, tá tudo muito sensível, às vezes um deslizezinho que você comete, para outra pessoa é uma bomba atômica, entendeu? Então, aí existe várias consequências. Você tratar assim, não tratar mal ou às vezes nem por você não está querendo fazer aquilo, mas acaba que você ali no momento da raiva fica assim, sai um pouquinho da linha, né? Para falar com o funcionário, ou então às vezes é funcionário contra funcionário, né? Então tem diversas situações dentro da empresa que pode acontecer que hoje geral, todo mundo reclama da parte de RH, que é muito difícil de você conseguir lidar com o RH na empresa e deixar a equipe toda motivada, né? Tem muita questão de desmotivação dentro da equipe. E eu penso assim, eu também como empresário, eu penso numa jornada, né? Um caminho que a gente trilha com pessoas. E dentro dessa jornada que a gente vai desenvolvendo, é que vão surgindo essas intempéries, essas fagulhas, essas críticas, esses descontentamentos. A grande habilidade que o gestor ele precisa desenvolver é
saber lidar com pessoas. Isso. Tinha um livro que, na minha juventude, eu lia ele, eu utilizava como meu livro de cabeceira. Era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E aquele livro me ensinou tanta coisa, que daqui depois eu lia o livro assim, anualmente eu lia o livro umas 2, 3 vezes, né? Eu utilizava ele por muitas vezes. Por quê? Porque a habilidade que eu precisava desenvolver era de saber lidar com pessoas, que era o meu grande desafio. Né, por ter uma palavra muito dura, né, por ser sanguíneo, por me posicionar com muita força, né, ali falar com muita intrepidez ali, sem me preocupar com outra pessoa, e nessa atitude machucar pessoas. Então eu sempre alcançava cargos de liderança e tinha desafios na liderança. E saía da empresa. Alcançava o cargo de liderança, tinha desafios na liderança e saía da empresa. Até o ponto que eu decidi. Eu falei, cara, não, eu preciso de desenvolver essa habilidade. Porque é uma habilidade que eu tenho dificuldade. Até hoje eu ainda trato isso. Pelo meu temperamento, né, pela forma que eu aprendi culturalmente. Hoje eu ainda preciso melhorar a minha habilidade de fala, mas já evolui muito. Né? E lidar com pessoas para o empresário é fundamental. Se você, empresário, puder fazer um curso de comportamento, de análise comportamental, um curso de gestão de pessoas, o que você puder aprender sobre comportamento humano, não é só aprender sobre gestão financeira ou sobre técnica de venda, não, como vender mais, porque senão fica nessa batalha, vender, faturar, e o funcionário fica ali se sentindo um escravo ali, ele tá na corrida dos ratos, né? O setor comercial, né? Quando eu tô conversando com pessoas que trabalham em empresas muito grandes, ou, né, empresários mesmo de empresas grandes, eu sempre toco nesse assunto. O comercial sempre é o setor que é o coração da empresa, né? O mais importante, né? Isso veio de anos, né? Só que hoje, se você tem um bom comercial e não tem um bom RH, isso não está valendo muito. A empresa não vai rodar. Exatamente. Precisa ter um bom RH também. A gente tem muitos casos lá de clientes que são excelentes em vendas. Os caras eram vendedores, foram né, depois viraram promotor, até ter que abrir um CNPJ, depois foi evoluindo, conseguiu abrir a distribuidora. Aí abre a distribuidora, aí tem que contratar. Aí é na hora que ele contrata que ele começa a ter desafios. Porque ele mesmo, se ele fosse o único funcionário da empresa, ele conseguiria, né, igual a vida inteira, a carreira dele todinha foi. Só que aí quando ele começa a ter que agregar pessoas junto com ele no negócio, que o negócio cresce e ele não consegue fazer sozinho, aí que ele começa a ter barreiras. A gente vê muito isso lá. Aí começa a ter barreiras, não consegue romper. Aí fica ali 2, 3 funcionários, aí todo mês está mandando alguém embora, e vai contratar outro, não dá, aí até que uma hora ele desiste. Não quero mais ter funcionário, vou voltar a ser só o promotor que eu mesmo dar conta. Que no final às vezes ganha até mais, porque não tem que pagar salário, imposto, nada, e fica quietinho lá sendo promotor. Não vira um distribuidor. Então, o cenário é esse, né? Agora eu quero mudar de assunto completamente. A gente está na semana da Black Friday, né? E é a semana que vende muito. E é a semana que paga muito imposto, né, Bruno? Esse final de ano é complicado. É a semana que você vai vender muito, na proporção que você vende, você também paga imposto. Né? Como o empresário, ele pode se organizar, ele deve se organizar para oferecer um produto com um preço razoável, que ele não tome prejuízo com aquela venda. Porque às vezes é muito comum, o cara quer baixar o preço para competir com o concorrente, só que ele adquiriu o produto com um valor X, né? E ele tem ali aquele percentual de imposto a pagar e vai vender aquele produto. Se ele cair muito o preço, ele pode ficar no prejuízo, Bruno? Como é que é? Então, esse assunto de precificação de produtos ou de serviços, ele é um assunto... É uma área assim, tão extensa que seria legal... Até quando a gente puder depois eu voltar com o Ferrari, que é um parceiro meu comercial. Massa. E ele trabalha só em cima disso. Precificação de produtos.
E ele fez até um trabalho recentemente, tem uns 2 anos quase já. Numa pessoa que já veio aqui já. Um grande empresário aí aqui do município, na área de açaí, que já veio aqui, já fez um podcast contigo. Que legal. Eu conheci o Ferrari. Você conheceu o Ferrari lá na empresa que ele trabalha hoje? Lá no Cosmético. Isso. Então, ele trabalha, o trabalho dele é esse, ele é um parceiro meu comercial. E é muito complexo, mas assim, o grande segredo, né, basicamente, é você ter ali o valor que você investiu no produto de entrada, né? E também saber o seu custo operacional, o seu custo de despesas fixas, variáveis. Você tem na mão, né, o custo de pessoal. Você tem na mão ali qual é a média do seu custo mensal da sua empresa também. Porque não adianta se você olhar só para o preço do produto. Eu comprei por 10 e vou vender então por 11. Será que todo o seu custo operacional, administrativo, ele está dentro desse R$1 que você está adicionando? Entendeu? Então não adianta às vezes se iludir e falar, comprei por 10, vou vender por 11, que é final de ano, preciso vender. Às vezes esse R$1 não vai pagar o seu custo operacional. E aí você fica no prejuízo, fecha no prejuízo a contabilidade, né? Você falou do Ferrari, um cara extraordinário, né? A gente conseguiu trocar ideia ali com ele por algumas horas ali, a gente ficou conversando e aprendi muita coisa exatamente sobre isso, sobre essa área de precificação, né? Gerar os preços de produto. Porque geralmente a gente pensa assim, comprei por 10, vou vender por 20. Na promoção, comprei por 10, vou vender por 15. Será, né, que está custeando? E aí a situação quando é indústria, né? Que foi onde o case que a gente tem muito como um case de sucesso nosso, era uma indústria. Então, margens muito tem os insumos, né? Tem os insumos todos, né, para compor o produto. Margens apertadinhas. Aí assim, tem que pegar item por item do que chega no final, né? Lá no final, lá onde sai o açaí, né? Tem que saber item por item do que compõe para sair lá a caixa de açaí e saber se todos os itens que você adicionou ali, a soma deles, né? E tudo mais que roda, energia, o funcionário lá trabalhando, o frete das coisas que vieram, toda a logística. Tem que fazer todo esse cálculo para saber se lá no final a caixa do açaí de 10 litros ela tá valendo o que você está pedindo. E aí é muito mais complexo para a indústria encontrar isso. Porque igual o outro exemplo que eu dei. Vamos comprar uma bala de R$10 e vender por 11. É mais fácil que é um item só, né? Entrou e vai dar saída. Agora, quando você vai compor na indústria mesmo, que é onde é até mais complexo para você precificar, né, o produto. Que aí entra a embalagem, os insumos, além de todas as outras despesas. Que é onde o trabalho do Ferrari, né? Ele vai até o cliente, até a indústria. Você conheceu ele dentro de uma indústria, né, de cosmético. Ele vai até lá e faz esse trabalho. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E sempre quando a gente tem né, essa necessidade de algum cliente que está pedindo, a gente sempre indica o Ferrari para estar fazendo isso para a gente. Brunão, outro assunto muito bacana, assim, que todo empreendedor ele precisa saber, talvez você não saiba, vai ficar sabendo agora. Sobre prazos, abertura, encerramento de empresa, né? Chega o prazo do leão. Como que é esses prazos aí, Brunão? Como é que funciona? Nos alerta aí. A luta do prazo, né? Assim, para o contador é bem complicado. Porque muita gente acha que é como se fosse uma brincadeira, né? Assim, forçando um pouquinho. Mas não é um negócio muito sério, porque não é só você gerar um imposto e mandar para você pagar, e o prazo não é só ali na guia. O prazo não está ali na guia que tem lá, é dia 20. Então o prazo é dia 20, tudo bem. Mas e o prazo para fazer? Sim. Porque nós, contadores, a gente tem um prazo para fazer e entregar isso para a Receita Federal, ou para o Estado, ou para a Prefeitura. Tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente tem que fazer uma confissão. Sim. Quando chega um imposto para você pagar aqui, antes de chegar para você, eu fiz a confissão dessa dívida para a Receita Federal, para ela saber que você deve ela R$300, né? Um exemplo. Então, para ela saber, você vai pagar aqui de R$300, a Receita tem que saber por que é aquele R$300 ali, que está ali.
Então eu faço essa comunicação para a Receita, ó. Ele trabalhou o mês inteiro, faturou R$30 mil, o imposto dele tá 300. Quem dera, né? Que fosse só isso. Jesus. tá tendo que pagar R$300 por esses 30 mil de faturamento aqui. Aí a Receita recebe essa informação e automaticamente gera a guia para nós e nós encaminhamos para vocês. Só que aí, que é o prazo que a gente trabalha, né? Que hoje até é um dia que eu vim na correria porque a gente está lá entregando, são prazos antecipados. Né? Igual hoje é dia 16, é o prazo que eu tenho para entregar as informações de folha de pagamento para a Receita Federal. E hoje a gente tem que entregar toda a sua folha de pagamento. Quantos funcionários tem na sua empresa, quantos que eles receberam. Aí eu entrego isso e depois gera a guia, que a guia vai ser no dia 20. Então esse prazo do dia 16, existe multa. Se eu não entregar, a multa é pesadíssima. Então é algo que muitas vezes cria atrito entre contabilidade e cliente. Porque a contabilidade fica cobrando as informações para virem corretas, Sim. em tempo hábil para a gente fazer. E muitas vezes o cliente não entende. Acha que a gente só quer receber rápido porque a gente é chato, né? Porque a gente quer adiantar nosso lado, porque a gente quer tirar folga no feriado. Os clientes pensam N coisas. Mas na verdade é porque a gente tem que cumprir os nossos prazos, né? São as obrigações acessórias que a gente chama, é o termo técnico, né? Aí tem DCTF, DCTF Web, SPED, né? É uma diversidade. A diversidade de obrigações que o contador tem que cumprir para entregar. É igual o imposto de renda, né? Que tem aquele prazinho lá de 31 de maio, né? De pessoa física. Se você não cumprir aquele prazo ali, tem a multa lá de R$170, né? Isso aí. E tem o prazo do final do ano também para encerramento de empresa, né? Você não tem que obedecer. Como é para que... encerrar o balanço, você Isso. fala? Sim, tem aí um prazo já... Que é de 1º de janeiro... Até esse ano agora foi até 30 de junho, né? Uhum. Teve uns anos aí por causa da pandemia que foi até 31 de julho, 31 de agosto, mas agora tá voltando ao prazo normal. Tradicionalmente era 30 de abril, né? Sim. Aí, por conta aí de alguns imprevistos até da Receita Federal, foi para 31 de maio. Com a pandemia chegou até 31 de agosto, se eu não me engano, ou 31 de julho. E agora, esse ano agora foi já 30 de junho. E eu acredito que esse ano agora, acho que vai manter 30 de junho agora, vai ficar padrão, 30 de junho. Por quê? A gente tem que fechar todo o balanço do ano anterior e comunicar via obrigação acessória para a Receita Federal os balanços, né? Bacana. Brunão, agora manda um recado ali. Um empreendedor que quer abrir uma empresa, que quer subir a classificação dele, ele é MEI, quer ir para o Simples, precisa de um ajuste aí, precisa de um contador. Fala ali como que ele faz para te encontrar. Fala pra gente. Então, esse é um caso que acontece muito no escritório, né? Os MEI que, graças a Deus, estão crescendo, né? Isso é uma coisa natural do mercado. E eles acabam precisando de contador, porque assim, na legislação, o MEI, quando ele foi constituído, ele veio com essa não obrigatoriedade de contador, né? Que para o contador não foi muito legal, né? Sim. Mas tudo bem, a gente... e até assim, a gente tem um trabalho lá, que aí até vem lá o nome Free, né? Que eu falei no início. Que no início, quando eu era Free, eu realmente ajudava muitos MEIs. E não cobrava, né? Até hoje, em alguns casos, se for alguma coisa mais simples, a gente ainda não cobra do MEI. Só se for alguma coisa mais complexa. Então a gente tem essa cultura de estar ajudando aquela pessoa que está iniciando. Legal. Poxa, hoje muitos clientes meus eram MEIs e a gente transformou. Exatamente. E, né, é o seu caso, né? Passei por isso também. A gente começou lá pequenininho e foi crescendo. E a gente ajuda, a gente tende a ajudar, né? Hoje mesmo, vou transformar o MEI. Aí a gente vai mandar a nossa mão de obra. Em muitos casos a gente faz análise lá, vê que, poxa, vão ajudar então, não vamos cobrar mão de obra nesses casos, não. Vamos só passar a taxa para ser paga. Né? A gente ainda faz esse auxílio ainda para muitos MEIs lá que estão se transformando. Hein? Porque o cara tá numa etapa da vida dele que ele nunca mais vai esquecer, cara. Quando ele era um MEI, teve que virar empresa de verdade. Isso aí. Porque muda a vida, muda toda a situação da empresa. O MEI, ele te prende muito. Eu sempre falo. Eu já transformei muito o MEI em conversa, só conversando. Explicando tanto de coisa que trava no MEI.
você não consegue crédito, você não é bem visto. Isso aí, o crédito ele é pequeno. E aí só conversando com o cliente, às vezes ele vai lá para tirar uma dúvida. Aí a gente começa a conversar, ele no final, não, então muda a minha empresa aí. Legal. Porque às vezes aí ele vai ser obrigado a ter contador, porque na legislação toda empresa tem que ter um contador que assina. Na hora que você vai abrir a empresa, tem que ter um CRC lá, entendeu? Então, a partir do momento que um contador assinou ali e você vai movimentar essa empresa, por lei também você tem que remunerar o contador. Não é igual o MEI que você pode usar umas consultorias e não ser cobrado. Isso. Quando você transforma em empresa, é do mercado. Você vai ter que pagar alguém para te dar assessoria, até porque você vai precisar muito mesmo. É muito. Nós somos muito úteis. A gente não é só aquele mal necessário, né? Que muita gente vê assim, poxa, vou ter que falar com aquele cara. Né? A gente pode ser alguém que, se você souber usar, conversar com a gente e entrar num outro nível de conversa, de padrão de relacionamento, você vai ter um excelente consultor, um excelente amigo para te ajudar na empresa. Eu falo sempre que o empresário, eu ouvi essa frase, ele tem que ter 2 grandes amigos, né? Que é o advogado e o contador. E o gerente de banco. Bruno já trouxe o terceiro aí, que é o gerente de banco. Uhum. Brunão, o empresário que quer te encontrar, como que ele faz? Qual é o canal? Qual é o telefone? A gente tem um site, que ainda está como freeconte.cnt.br. Freeconte. www, né? www.freeconte.cnt.br. A gente ainda não mudou, porque essa mudança de layout aí tá bem recente, né? Isso aí. E temos o Instagram já está como Freedom Contabilidade. Só que o meu Instagram tá lá bem ainda assim, artesanal, né? Eu mesmo tirando as fotos, que a gente vai fazer um trabalho. A gente vai resolver esse problema do Bruno. Mas tem lá, dá para entender um pouquinho como é o nosso trabalho, como é o nosso relacionamento com os clientes, né? E a correria, né? Esse cara chegou aqui, o telefone não para um minuto, eu falei, bota no modo avião. Modo avião, senão não dá. Qual o telefone que quem quer fazer contato com você pode ligar? O meu WhatsApp, depois você tenta colocar na edição em uma barrinha. Vamos colocar. 27 99 88 55 004. Repete. O WhatsApp é 99 88 55 004. Show demais. Tudo na sequência aí. No meu WhatsApp eu fico atento ali praticamente 24 horas, né? Mandou mensagem, se eu não responder rápido é porque ou eu tô em alguma reunião, ou tô no trânsito, ou tô dormindo, que às vezes eu durmo. Mas assim que eu ver a mensagem, eu vou estar dando suporte com todo o prazer, todo o carinho. Que legal. Vou abraçar a causa, pode ser a causa que for, porque tem muito contador que vai atender cliente. Se for alguma coisa assim, né? O cara tá todo enrolado, o contador dispensa. O cara só quer pegar as coisas boas, né? Só empresinha. Mas Bruno, eu não resolve o problema. Eu já sou solucionador de problemas. Né? Isso aí. Meu amigo, beleza? Muito obrigado. Esse foi o papo com o nosso querido Bruno Fabris Gaburro, contador da Freedom Contabilidade. Atua o escritório aqui em Cariacica, mas atende todo o Brasil, né, Brunão? A gente tem cliente então, fora. Da onde você estiver precisando de contador, faça contato. E esse foi o seu Identicast de hoje. Compartilha esse conteúdo com outros amigos empreendedores que precisam saber dessa informação, querem crescer, querem avançar, querem crescer o seu negócio. Se é MEI, quer transformar, se está precisando de trocar de contabilidade, precisando de alguém que vai resolver os pepinos, pode contar aí com essa galera muito boa. E nos vemos na próxima semana aqui no seu Identicast. Valeu, obrigado.